Olá, turminha do quarto ano. Voltei para explicar a aula de História e Arte dessa semana, dia 30 de março. Aqui é a professora Renata. Como nós não vamos ter aula na sexta-feira porque é feriado, eu puxei a aula de arte junto com a de história. Nós vamos falar um pouquinho da história, né, e a arte no tempo da pré-história. Então vamos ver o que é arte rupestre? Arte rupestre é o nome dado às primeiras produções artísticas realizadas pelos seres humanos durante a pré-história. Então, a pré-história é um tempo muito longe do que o que a gente vive hoje. E as pessoas tinham um outro modo de vida que não é igual o de agora. Mas muitas coisas que eles faziam lá, nós continuamos fazendo agora nesse tempo, tá bom? Então, a produção artística da arte rupestre surgiu durante o período paleolítico. O período paleolítico é um dos períodos lá dentro da pré-história. É um período que os homens eram primitivos e não tinham moradia fixa. Eles eram nômades. Então eles moravam dentro de cavernas e eles se mudavam de acordo com as necessidades de sobrevivência deles. Então eles viviam um tempo ali naquela caverna, quando acabava a caça, quando eles viam que a água estava escassa, que eles teriam que mudar para um outro local. Então eles procuravam outros locais, outras cavernas para se abrigar, e ali eles moravam por um tempo, em torno de 30 mil anos atrás, e continuou a ser praticada durante todo o período neolítico. O período neolítico é o período que vem depois do paleolítico. O que diferencia do paleolítico e do neolítico? Eles também viviam em cavernas, eles faziam tudo o que eles faziam no paleolítico, mas eles começaram a usar a pedra. Eles começaram a polir e fazer com que elas virassem ferramentas de trabalho. Então, eles começaram a agricultura, eles precisavam de machado, eles precisavam de um arpão. Então, com os recursos da natureza, ele fazia as suas ferramentas. Então, aqui marcou um pouco a história da agricultura com a pedra polida, tá? A arte rupestre consistiu principalmente em pinturas feitas nas paredes das cavernas. E também foram verificadas mais depois outras manifestações em forma de escultura e cerâmicas, agora num tempo mais moderno, tá? Num período mais recente. As imagens das pinturas na caverna, que a gente chama de arte rupestre, elas consistiam na representação da vida dos homens daquela época. Então eles caçavam, eles iam lá, desenhavam o que eles tinham caçado, né? Então ele poderia fazer o desenho de um dia significativo para eles iam lá, desenhavam, tá? Então eles representavam animais, representavam os próprios seres humanos, objetos celestiais, figuras humanas, várias cores. O que eles usavam para pintar? Na época não tinha tinta, não essa tinta que a gente tem hoje, mas ele extraía tinta da natureza. Então tinha o urucum, o sangue dos animais. Do urucum eles faziam um pozinho que fica vermelhinho, que hoje a gente faz o coloral. Então tinha plantas, flores coloridas, eles amassavam, tiravam o caldinho, então eles passavam lá na parede, conseguia fazer os desenhos. Texto, vocês vão encontrar um link. Este link vai te levar a um site chamado Brasil Escola. Lá vocês vão encontrar um texto falando sobre mais um pouquinho sobre a arte rupestre. Tem vários detalhes que é importante de vocês conhecerem, tá? Aqui nós temos 3 imagens. A primeira é de uma pessoa observando uma pintura rupestre localizada na Serra da Capivara. Esta obra lá na parede virou patrimônio cultural. Então, você pode ir lá na Serra da Capivara e visitar esse local para ver as pinturas. Aqui também é uma outra pintura um pouquinho mais de perto, também na Serra da Capivara, onde tem
a representação, olha só, de figuras humanas com animais. Tá vendo? Parece que foi uma briga entre humano e animal, ou de animal com animal, tá vendo? Então, aqui também tem uma representação rupestre. E a terceira e última imagem que nós estamos vendo aqui é uma pintura rupestre localizada na Amazônia colombiana. A gente sabe que a Amazônia faz parte, ela é muito extensa e a maior parte dela faz parte do Brasil, mas em algumas pequenas porções estão localizados nos países vizinhos ao Brasil. E esta pedra aqui, né, essa parede onde está pintada esta arte rupestre, faz parte do lado da Colômbia, tá? Que os povos indígenas antigos fizeram os desenhos nessa pedra. Então, quem for conhecer a Amazônia e chegar lá do lado da Colômbia, também tem condições de ver essa arte. Agora, finalizando a aula de história, nós vamos para a aula de arte, por mais que a gente tenha falado da arte rupestre aí na história. Nós vamos falar também um pouquinho sobre os índios, aproveitando que nós vimos a imagem aí da Amazônia. Os povos indígenas primitivos, aqueles bem antigos, né? Eles valorizavam bastante os fenômenos da natureza e os compreendiam como uma parte importante da sua vida. Hoje em dia eles também fazem isso, mas antigamente era mais notório, tá? Um exemplo disso são os rituais de nascimento, de morte, de colheita que eles faziam antigamente. Então, tudo para eles na natureza era como se fosse uma coisa mais importante da vida deles. Neste link aqui embaixo da atividade número 1 é sobre sons da natureza. Então, este link tem várias horas aí de sons de chuva, de vento, sons da natureza. Quem não conseguir entrar nesse link, pode pesquisar no Google e colocar sons da natureza ou sons de chuvas, de trovão, que já vai ter a mesma significância para o que nós vamos fazer agora. Depois que vocês escutarem um pouquinho essa música, vocês vão produzir um desenho numa folha ou no seu caderno, com o que você está sentindo ao escutar esses sons da natureza. Você pode desenhar imaginando o que está acontecendo, né, no momento desse barulho aí, do som da natureza. Vocês podem levar lá para a época da pré-história, pensar como que aqueles povos, né, da pré-história faziam quando escutavam esses sons de chuva, se eles corriam para a caverna, se eles iam caçar, se eles iam nadar. O que será que eles estavam fazendo? Imaginem e façam o desenho, tá? Vocês podem fazer um desenho normal ou um desenho baseado na arte rupestre. Para a arte rupestre, você tem que usar tintas naturais. Aí você pode fazer com pozinho de café, com terra, mexendo com água, urucum, o que você tiver em casa. Ou mesmo com lápis de cor, giz de cera, o que você tiver em casa, tá bom? No 2, vocês vão tentar reproduzir sons da natureza como os que você escutou no vídeo, com o seu próprio corpo. Nossa, como que eu vou fazer um barulho de chuva com o meu próprio corpo? Eu vou ensinar um só jeito para vocês fazerem, tá? E depois vocês vão pensando em outros, e depois vocês me contam. Então, vamos pôr a palma da mão aqui e usar o dedinho. E bater bem devagarinho assim, ó. É como se fosse um pinguinho de chuva. Se eu colocar 2 dedos, olha o que acontece. 3 dedos. 4 dedos. E quando eu estiver batendo palma, é como se fosse uma chuva bem forte. Faça isso com todos os familiares da sua casa. Primeiro com um dedinho, depois vai 2 dedinhos. Vocês vão ver que vocês vão fazer uma enorme tempestade, tá bom? E se vocês descobrirem outros jeitos de fazer sons da natureza com o corpo, vocês me contam lá na plataforma ou no grupo. Espero que vocês tenham gostado. Até amanhã. Beijo!